Olá, seja bem-vindo mais uma vez a um dia aí da nossa bela caminhada para pôr fim de uma vez por todas nos vícios, nas drogas, whatever, né? Tanto faz o que é que você consumiu ou usou no seu passado, porque a gente já está no dia 3, já estamos numa bela caminhada e eu fico muito feliz, principalmente por você ter dado esse sim para Deus e ter confiado em mim, né? Nessa caminhada juntos. Então assim, no dia 3 hoje a gente vai falar de um tema doloroso, mas vital. Vital. Doloroso, mas vital porque nós precisamos assumir as nossas dores. Sabe por que a gente precisa assumir nossas dores? Porque elas vão sempre existir. Não existe nenhuma vida sem dor. Não existe. O que a gente precisa é assumir essas dores, viver essas dores, mas não ficar nelas, não parar nelas. Se você ficar somente na dor, vai ficar aquele dia a dia doloroso, né? Aquele dia a dia pesaroso. Por isso que eu fui buscar na palavra de Deus a via dolorosa do Senhor, porque o Cristo passou também por um bocado de dor. Vamos falar sobre elas? Agora. Antes de entrar propriamente sobre o tema de hoje, é bom a gente fazer sempre uma recapitulação do dia anterior. Ontem a gente falou sobre as 5 pedrinhas espirituais, não é verdade? E sobre vida de oração, né? Ter uma vida de oração, de acordo com o passar do tempo, ela é muito interessante para o nosso equilíbrio. A gente saber discernir pelas coisas de Deus na hora correta, né? Então a gente falou das 5 pedrinhas espirituais, né? Espero que você esteja seguindo aí o dia a dia e percebendo a importância de cada dia, de cada passo desse, dentro dessa metodologia, dentro desse contexto, do que foi importante para mim, do que eu vivi e estou trazendo para você, tá bom? Então vamos lá, agora a gente já está preparado para falar um pouco sobre esse dia, né? Hoje a gente vai falar sobre dor, como eu falei na introdução do vídeo, e que Cristo passou por essa dor. Se não fosse interessante os dias dolorosos, talvez Cristo não tivesse passado por ele, não é verdade? Sabe, se fosse uma vida 100% alegria, 100% tranquilidade, 100%, Cristo teria passado isso para nós, através da sua vinda ao mundo. Mas não, Cristo passou por uma via dolorosa. E para retratar mais profundamente sobre essa via dolorosa, nós escolhemos uma passagem. A nossa Lection Divina de hoje, ela vai ao livro de Lucas. Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 ao 46. Vou pegar aqui a minha Bíblia, a gente vai ler, mas aqui vai ficar a legenda para você. Jesus no Monte das Oliveiras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Leitura do livro de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então Jesus se afastou a uma distância de mais ou menos uns 30 metros. Ali ele se ajoelhou e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então o anjo do Senhor apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor eram como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o local onde estavam os discípulos e ele os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Reparem, meus irmãos, que nesse terceiro dia, fazendo aqui já um breve comentário sobre a leitura de hoje, repare que hoje a gente já traz o Evangelho para dentro dos nossos dias, né? A gente, através da vida de Cristo, através
do Evangelho que narra, né, tudo que Jesus viveu aqui em terra, hoje a gente vai trazer uma passagem muito peculiar, né, muito significativa para todos nós, que é o quê? A passagem que trata da agonia do Senhor. Agonia, cara. Caramba, agonia, isso. Porque Cristo passou por uma agonia, cara. Ele ali sabendo que ia ser entregue, que ia ser morto, que ia sofrer, a parte humana de Cristo, a parte, né, material, o seu corpo sofreu. E como Cristo sofreu? O Evangelho narra que ele se afastou. Aí eu vejo, né? Eu vejo muitas vezes, às vezes, que nós nos afastamos, né? Nos afastamos da nossa família, nos afastamos dos nossos amigos, nos afastamos de Deus, né? Essa palavra afastar, ela nos remete a isso, né? Mas também, nesse caso específico, mostra também uma particularidade, porque Cristo se afastou para orar. E ali ele se afastou para orar, mas para sofrer e ter uma grande agonia. Que agonia é essa? Agonia do abandono. Agonia do abandono. Cristo se sentiu abandonado. Imagina você que está aí, meu irmão ou minha irmã. Imagina que Cristo foi entregue por um de seus amigos, né? Ele não só foi entregue, né, como foi dado como um criminoso sem o ser. E ao sofrer isso, ao sentir isso, Cristo chorou. Cristo suou. O Evangelho narra que Cristo suou sangue. Imagina o tamanho dessa agonia, né? Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. É até conhecido de nós, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Essa é uma passagem de uma música do Chico Buarque, onde muitas vezes, meus irmãos, a gente vai suar sangue. E não só isso, eu vou me adiantar e contar mais algumas coisas para vocês. Jesus, depois de um tempinho, depois que ele voltou, falou com os apóstolos, ele não só suou sangue, ele não só orou e chorou ali não. Ele foi julgado, né? Ele foi entregue. Ao ser julgado, ele foi entregue para ser torturado. Cristo sofreu tortura, né? Chama-se flagelo, foi flagelado. Antigamente tinha um instrumento que tinha umas bolinhas na ponta, tipo um chicote com as bolinhas. Ali se chamava de flagelo. Por isso que Jesus, a gente escuta essa palavra, né? Que Jesus foi levado para ser flagelado por conta desse instrumento chamado flagelo. Onde ele batia, ele deixava uma marca, um chicote com uma bolinha que é para castigar mesmo, né? Então Jesus foi flagelado. Jesus, ele também foi esmurrado, né? Aqueles soldados bateram nele, cuspiram nele. Jesus foi traído, né? Foi traído por um amigo, né? Ele passou uma noite preso, né? Depois de ser flagelado, ele foi preso, né? Conta a história que ele foi preso dentro de um poço. Quer dizer, Jesus entrou num poço profundo, ficou no fundo do poço por uma noite, né? Depois foi julgado, foi trocado por um bandido, soltaram Barrabás e levaram Cristo. Aí, meus irmãos, olha isso. Cristo passou por uma via crucis. Lembra que eu disse que a gente tinha falado uma via dolorosa? Ao qual você tem a sua, ao qual nós temos, eu tenho a minha, nós temos a nossa. Nós todos passamos por cruzes. Não existe uma vida fora, ausente disso. Não existe uma vida ausente de dor. Por que isso tem a ver comigo, Regis? Tem tudo a ver com nós. Porque ao sentir nossas dores, ao sentir o peso da nossa cruz, ao caminhar por uma via crucis, Cristo caminhou por uma via crucis, foram algumas estações. Ele caiu, Cristo caiu por 3 vezes. Nós sofremos queda, você sofre queda. Cristo sofreu queda, mas ele não parou na queda. E ao nos mostrar que Cristo não parou na queda, meus amigos, isso ele quer dizer o quê? Que nós não devemos parar nas nossas dores. Elas vão existir? Sim, vão. Quer ver com uma coisa? Se você tiver a oportunidade, você pode conversar
com alguém próximo seu. Pode ser a sua mãe, pode ser a namorada, a esposa, pode ser seu pai, pode ser um irmão mais velho, ou então até mesmo um amigo que não tenha vivido o calabouço, né, das drogas ou dos vícios. Pergunta para ele ou para ela quais são as dores dela ou dele. Pergunta se ele passou por muitas dores em vida. Pergunta se ele viveu a experiência de passar por muitas quedas que aconteceram ao longo da vida. Invariavelmente, essa pessoa vai dizer que sim. Vamos falar de algumas dores, mas não vamos tratar delas, que lá na frente a gente vai falar especificamente sobre dor. A dor da perda da mãe, a dor da perda do emprego, a dor da perda, sei lá, de alguém muito próximo, a perda de um relacionamento, uma mulher que você idealizava como sua, te traiu e foi embora com outra pessoa, ou vice-versa, um homem que te traiu e foi embora. A dor da perda, a dor do medo, eu tenho medo disso, daquilo, tem muito medo, se retrai e vive aquele medo, vive também o abandono, fui abandonado por não sei quem, pelo meu pai, pela minha mãe, fui abandonado. Isso tudo são dores, são via crucis, são quedas do caminho, mas nós não devemos parar na dor. O que acontece com a gente, o que é? A gente sente a dor, a gente sente uma queda, o que é que faz? Corre para o antídoto. O antídoto às vezes está na cadeira de um bar. Aí, durante anos fazendo isso. Perdi não sei o que, vai para um bar. Começa a ficar os efeitos do álcool, te deixa anestesiado, te dá uma falsa sensação de felicidade. E você se auto-engana achando que está curando a tua dor. Na realidade está abrindo um buraco imenso na sua vida. A mesma coisa são as drogas, né? As drogas, né? As drogas, o álcool também é uma droga, mas, por exemplo, vou usar cocaína como um antídoto para uma dor. Vou ficar feliz, vou sair com os amigos, vou pegar uma menina, vou não sei aonde. Aí, no outro dia, está o rombo na sua existência. Porque você entregou para uma falsa sensação de prazer, né? E não viveu aquela dor. Porque a dor, ela passa, ela é passageira. Entenda que Cristo ainda continuou, foi pregado a uma cruz, foi morto, foi espetado por uma lança, né? E morreu ali na cruz. Só que depois Cristo nos mostrou o que é vencer as dores, o que é vencer a morte. Porque houve uma ressurreição. Isso a gente vai tratar mais à frente. Mas o que eu quero te dizer hoje, não adianta a gente sonegar as nossas dores, elas vão existir. Viu? Se eu disser que ao longo dos 100 dias, quando a gente acabar os 100º dias, e aquela frase que tem em alguns romances, né? E viveram felizes para sempre, é uma mentira a minha proposta. É uma mentira que você vai passar e vai, depois de 100 dias, como não. Isso aqui não é mágica, isso aqui é entrega. É entrega e reconhecer-se. Quando você deu a mão e disse, pediu ajuda, beleza, vamos ajudar? Vamos. Mas vamos passar pelos reais motivos pelo qual a gente continua no calabouço. A gente continua no fundo do poço. Porque a gente não quer sentir dor. A gente quer anestesiar a nossa dor. E esses anestésicos são eles que estão nos fazendo sofrer tanto. Porque quando você acaricia uma dor com uma droga, o que é que você está fazendo? Você está sonegando a sua dor. Mais na frente vai ter uma cobrança. Porque a dor não vai passar, ela vai sempre existir, sabe? E você não vai sentir-se curado. Porque a única pessoa que consegue ir lá nas suas dores e te curar é Jesus. Cura para todas as dores. Ele é médico, ele é doutor e é medicamento. Ele é doutor e ele é remédio. Te falo isso porque ao longo das minhas vidas, lembra? Eu tive duas grandes dores. A primeira, a separação dos meus pais. Ver meu pai sair de casa, hoje em dia eu compreendo, mas na época era um moleque, né? Era um menininho assim, sei lá, de 12 anos, né? Quando meu pai saiu de casa, nossa, você não sabe quanto que foi duro para mim. Ainda hoje eu engulo seco, né? Fico marejado. Porque quando ele saiu de casa, eu não conseguia, parecia que ele tinha morrido. E eu gostava de ir com meu pai com jogo, eu gostava que meu pai cantava música. Eu gostava muito do meu pai, né? Amava meu pai, porque meu pai se separou da minha mãe, mas ele não se separou do meu coração, né?
ali foi como um arrancar, né? Então ali era uma dor, né? Que eu não tinha curado. A segunda grande dor foi um abuso sexual. Fui abusado por um amigo quando eu tinha 14 anos de idade. Cara mais velho, sabe? Me levou, tomei umas caipirinhas, fiquei tonto, foi para uma cama. Quando eu vi, o cara já estava em cima de mim, né? Me masturbando, sabe? E outras coisas, né? Porque também ele tentou fazer uma penetração anal, só que eu estava deitado assim e ele fez sexo afemoral. O que é isso? Ele botou o pênis dele entre as minhas coxas e ali fez sexo afemoral. Eu lembro que ele teve um orgasmo nas minhas coxas, limpou com uma toalha. Eu ainda hoje, gente, olha meu irmão, ainda hoje eu sinto aquela toalha arrastando assim na minha coxa, sabe? E isso eu guardei, não contei pra ninguém. Resultado, isso ficou guardado no meu inconsciente, né? E no meu consciente, porque eu também tinha consciência daquela grande dor naquela época. E eu entreguei essas dores para quem? Para o meu vício, né? Ali eu queria esquecer. Como eu não contava para ninguém, isso que eu tô te contando aqui, eu demorei 20 e tantos anos, 25 anos para contar para alguém, para contar para uns amigos, para contar para um psicólogo, né? Para contar para Deus, né? Sabe? Eu não entreguei. Resultado, eu estourei consequentemente, coincidentemente ou não, quanto tempo eu fiquei usando álcool e droga? 25 anos. Ué, o mesmo tempo eu precisava de uma cura e libertação na minha vida. A gente vai tratar disso lá na frente, mais especificamente sobre as suas dores. O momento agora não é de vomitar, de colocar para fora quais são essas dores. O momento agora é de você entender que nós temos dores. Você tem, eu tenho, qualquer pessoa tem. Cristo, quando teve na terra, teve. Então assim, não adianta a gente só negar isso. O que é que a gente precisa? Entregar essas dores para Deus, né? Entregar, meu Deus, olha, aconteceu isso, e colocar para fora e confessar essas dores, sabe, para a pessoa certa, né? De repente um amigo, ou então até mesmo para um religioso, ou então para alguém que você precisa colocar para fora toda essa mágoa, toda essa dor, todo esse histórico negativo que te colocava para baixo. Porque ao entregar essas dores para os vícios, qualquer um que seja, ele vai te dar uma falsa sensação de alegria, de que aquilo foi curado. Na realidade está aumentando. Por isso que a gente sofre tanto com o passar do tempo, que as coisas vão aumentando, porque os vícios também têm as suas dependências químicas, né? Ele não cura a tua dor e ainda entra com os caracteres ruins do próprio vício, né? Porque ele te deixa dependente fisicamente, biologicamente, te deixa dependente psicologicamente, que você acha que aquilo ali é o que te cura, né? De certa forma você protege o seu vício, bota ele aqui, mas meu precioso, você é meu, porque é ele que está te dando alegria, por isso que você tem que usar, beber. E aí tá esse cada falso, né? Chegou a umas últimas consequências, porque você vai morrendo, você vai, né? Porque uma série de outras coisas vão acontecendo com o corpo e também com as séries de situações que nós nos sujeitamos para sustentar esse vício. Muitas vezes acaba o dinheiro, acaba tudo, você começa a pegar das pessoas, você desfalca a sua casa. Olha o tamanho, olha o rumo quando eu falo que vai aumentando, né? Você pega uma doença no estômago, uma doença no fígado, e aí as consequências da pessoa errada, né? De entregar aquilo que está te doendo para o antídoto, para o remédio errado. Então por isso que nós sofremos tanto. Então meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje, o que é que a gente vai fazer? Eu queria que você anotasse, deixa eu só, vou levar a minha cruz. Vou levar a minha cruz, tá certo? É isso que eu queria que você anotasse aqui na sua mão no dia de hoje. Vou levar a minha cruz. Tá bom? Pega a canetinha aí, limpa bem a mão, se estiver molhado, enxuga, espera secar. Escreve isso aqui na mão. Vou levar a minha cruz. Ao longo do dia, sempre que você lembrar de uma dor, sempre que você lembrar que tem alguma coisa que precisa ser curada, que precisa ser tratada, você lembra
e dá uma ligia. Vou levar a minha cruz, vou levar a minha dor. Calma que a gente vai conversar mais sobre dor especificamente, sobre como fazer para curar essa dor. A gente vai ter um momento de cura e libertação mais lá na frente, coisa que foi muito importante para mim dentro da minha caminhada, né? A gente vai conhecer, vamos aprofundar mais e a gente vai deixar com que Deus faça, né? Vou levar a minha dor e vou entregar essa minha dor para Deus. Ao longo da minha vida, se existir alguma coisa que me faça sofrer mais uma vez, né? Porque algumas delas a gente vai curar, a gente, que eu digo, mais uma vez sendo o cano, porque quem vai curar é Deus, tá bom? Então assim, fico muito feliz com o prosperar do nosso método, com o prosperar. Hoje a gente já vai no 3º dia, fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Vou levar a minha cruz. Não deixe que isso se apague da sua mão, vai escurecendo, mas o mais importante não é escrever na mão, é levar para dentro do coração. Vou levar a minha cruz e vou deixar com que Deus toque a minha vida de uma forma mais saudável e próspera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã.